Paz e bem. Essa é uma saudação que nosso pai São Francisco amava. Ele usava uma outra forma que depois os freis, com os séculos, diz paz e bem, mas ele dizia: o Senhor vos dê a paz. Amém? O Senhor vos dê a paz. Essa palavra paz tem um significado muito bonito na língua hebraica. A palavra paz quer dizer unidos. É tanto que a cidade de Jerusalém é Yerushalayim. Yerushalayim, a cidade da paz, porque ela é compacta. Tem os montes que a rodeiam e a Jerusalém é compacta, é unida. Por isso, quando nós desejamos para um irmão, para uma irmã a paz, nós queremos que ele seja íntegro. Nós queremos que ele seja unido. Por isso, quando São Francisco dizia: o Senhor vos dê a paz, e ele queria que essa fosse a saudação dos franciscanos, e depois se tornou uma grande tradição para toda a igreja, onde nós dizemos paz e bem. Nós desejamos a paz para o irmão e a irmã. Vamos desejar essa paz um para o outro. Vamos dizer para o irmão que está do lado: a paz esteja contigo, o Senhor te dê a paz. Porque nós queremos que todos sejam unidos. Nós queremos que todos sejamos em um só espírito e um só corpo. Nós queremos viver esta manhã unido naquele corpo de Cristo que vamos adorar depois dessa adoração. Por isso nós queremos sermos paz. E queremos que essa paz entre nos nossos corações. Porque se essa paz não entrar no teu coração, você não vai entender, você não vai acolher a palavra de Deus, porque a paz é este ambiente para colher essa semente que é a palavra. Por isso nós queremos a paz, nós queremos que essa paz esteja aqui entre nós. Nós queremos que essa paz esteja nos nossos corações hoje, aqui, neste momento. Porque nós muitas vezes podemos pensar que tem a guerra lá na Síria. Durante a pregação, vamos lembrar da Síria, lembrar também do que os franciscanos e os cristãos da vida da Terra Santa vivem. Mas nós podemos rezar pela paz muito longe e não estamos em paz aqui neste momento. E Santa Clara de Assis tinha muito essa preocupação. Ela dizia: paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, paz dentro do meu coração. Por isso, é com essa oração, pedindo o dom da paz, que nós queremos iniciar esta pregação. Pedindo que o Espírito Santo nos mova. Eu agradeço muito aos irmãos que rezaram por mim antes desse momento. Porque o instrumento não é grande coisa. Antes de vir, Padre Jonas também me impôs as mãos e rezou por mim. Eu sentia mais uma grande força para vir falar da sua palavra. Eu sou o Frei Bruno, eu sou um franciscano, como foi falado no início. Sou da custódia da Terra Santa e sou o guardião e reitor da Basílica da Anunciação. Sou, por graça, não por mérito, o guardião do lugar onde o Verbo se fez carne. Em Nazaré, o Verbo se fez carne. Et verbum carum factum est. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne em Nazaré. E são já 20 anos que estou na Terra Santa e 3 anos que sou o guardião da Basílica da Anunciação, onde cuido da casa de Maria, do lugar onde ela disse sim ao anjo. E ali tudo começou, o amor de Deus por nós. E hoje, iniciar os meus dias aqui no Brasil, que eu cheguei ontem de manhã, e saí de São Paulo hoje às 5 da manhã, cheguei aqui às 8 horas, já começar o primeiro dia trazendo a palavra de Deus. Então, para Deus não existem coincidências, existem Deus-incidências. Então, é Deus que quer que eu comece e continue a minha missão aqui no Brasil, trazendo a palavra, e somente ela, não outra coisa. E ali em Nazaré, essa palavra se fez carne, essa palavra se fez história, se fez homem,
esta palavra se fez cotidianidade, santidade, na vida de Jesus de Nazaré, de Maria de Nazaré, de José de Nazaré, ali naquela cidade. Por isso, essa palavra que quando nós acolhemos essa palavra faz coisas maravilhosas. E o primeiro é o dom que nos traz o Espírito Santo, porque é o Espírito o pedagogo, é Ele que nos traz todos os dons. E os judeus lá na Terra Santa, eles rezam em um modo muito interessante. Não sei se vocês já viram pela televisão os judeus eles rezam em movimento, verdade? Vocês já viram que os judeus se rezam em movimento? Eles fazem esse movimento aqui quando estão rezando. É muito bonito, é muito significativo, muito bíblico aquele movimento. Aí eles rezam neste movimento. Depois que eles já rezaram um pouco de tempo, eles começam a fazer assim, do lado direito, do lado esquerdo, porque eles rezam pedindo que o Espírito Santo venha habitar nos corações, que venha habitar na vida de cada um deles. E do momento que a Ruach, que é o Espírito, quando a Ruach entra, não é mais você que está te levando, é a Ruach, é o Espírito que leva para onde Ele quer. Por isso nós vamos hoje, nesta manhã, dizermos que nós queremos ser dóceis ao Espírito Santo. Queremos ser dóceis. Queremos que o Espírito Santo nos leve aonde Ele quer. Nós queremos que ser instrumentos do Espírito. Que essa Ruach nos leve aonde Ele quer. Que nós sejamos cheios dEle hoje. E só assim nós vamos poder fazer a sua obra. Mas o Espírito Santo, Ele traz dons maravilhosos. Eu recebi um grande dom chegando aqui em Cachoeira Paulista, no ano 2013, quando eu comecei a minha missão em Nazaré. Estava na casa do Padre Jonas, e estava a Luzia, o Eto, a Nice, que era uma das responsáveis da missão da Canção Nova na Terra Santa, e eles falavam de tantos projetos. Eles falavam, nós vamos apresentar um programa de televisão lá na Terra Santa, vai se chamar Em Casa com a Sagrada Família, e vai ser muito interessante. E o Frei Bruno fala muito, e tem muitas pregações, muitos retiros sobre a espiritualidade de Nazaré. Ele vai escrever um livro, e eu comecei a ouvir tudo isso, fiquei num silêncio, e o Padre Jonas me disse, Frei Bruno, então, quando vai começar o programa da família? Quando vão começar as transmissões de Nazaré? Eu cheguei em Nazaré, não tinha nada disso. Eu tinha que começar até a comprar os aparelhos ainda, as primeiras câmeras para colocar na basílica. E o livro, eu escrevi um livro. O Padre Jonas disse, Frei Bruno, em breve, o mínimo 3, Frei Bruno. E quando terminou, eu fiz como Sara, eu comecei a rir. Eu falei, eu estudei outras coisas. Eu entrei para a ordem para ser missionário, para ir para a Terra Santa, e depois me fizeram estudar psicologia. Pensei, vou trabalhar em hospital, vou fazer outros projetos. Tinha outros projetos que eu pensava que também fossem os projetos dos meus superiores. E eu comecei a rir de toda aquela conversa. E hoje, são já 2 anos que estamos com o programa da família. 2 anos que transmitimos tudo de Nazaré, e eu apresento para vocês o segundo livro. O segundo. O ano passado foi Escola de Nazaré, e este ano, o Bom Mestre de Nazaré, com coração humano, nos amou. O Padre Jonas disse que era 3. Eu estou com a depressão pós-parto, né? Então já estou cansado. Do segundo, não sei, não posso dizer nada. Mas quando nós escutamos os profetas, quem tem o dom da profecia, ele fala além da tua vontade, além do teu pensamento. Padre Jonas, nesse livro eu chamo o Padre Jonas e conto isso, chamando o Padre Jonas o profeta da misericórdia. O Padre Jonas tem o dom da profecia. E nesse dom da profecia eu fui um que ri. Eu não tive a coragem de acreditar em mim mesmo. Naquele momento eu pensei somente nos meus limites, de ser bilíngue, de falar italiano e português por ter dificuldades, porque eu sou de família italiana, de não dominar o português totalmente. E eu comecei a pensar nos limites. E o profeta, ele olha além do humano. O profeta, ele olha além dos limites. E o profeta
profeta olha para as realidades mais inférteis e ele vê a misericórdia e o amor de Deus, ele vê o projeto de Deus. Por isso nós temos que escutar os profetas. Nós temos que escutar quem tem o dom da profecia. E temos que acreditar na profecia. O primeiro dom da profecia é acreditar nela. E quando acreditamos, quando ela parece ser algo impossível. E Deus ama usar o impossível. Deus ama usar aqueles instrumentos mais frágeis. Por isso Nazaré é uma grande escola, irmãos e irmãs. Nazaré, quando fala que o verbo se fez carne, sabe a palavra grega qual é? A palavra grega é sarkris. E o verbo se fez fragilidade, se fez frágil. E o verbo se fez... E o verbo se fez no seio de Maria. Como toda a experiência do nascimento humano, ele se fez um feto. Ele se fez um embrião. Deus se abaixa ao ponto de se transformar, de ser como nós. A palavra é kenosis. E Deus se abaixa e desce. Por isso Nazaré é o máximo desse amor de Deus que São Bernardo dizia que era o beijo da humanidade. Sabe, que Deus que se abaixa lá naquela humanidade, pensando na tua fragilidade. Pensando na tua dificuldade, naquela cruz que você está vivendo hoje, naquela dificuldade na tua casa, naquela dificuldade com o teu caráter, naquela dificuldade, tudo aquilo que você pensa que é fragilidade, que é impedimento, Deus se encarna para ser Deus, Emmanuel, Deus conosco, na nossa carne. Et verbum factum est. E o verbo se fez sacris. E o verbo se fez sacris, se fez fragilidade. São Francisco, quando começava a meditar essas coisas, ele chorava. Muitas vezes eu me emociono, mas meu fundador me ajuda muito nisso. São Francisco, quando começava a meditar esse amor de Deus que se faz carne, que se encarna em Nazaré, que se faz criança e nasce em Belém, ele não conseguia ficar sem chorar. E quando meditava a paixão da cruz, se perdia. Porque Deus se fez carne. E nós vamos hoje, já, primeiro dom que vamos pedir é que Deus, agradecer o seu amor por nós, agradecer pelo dom da Virgem Santíssima e da cooperação de São José, porque com aquela encarnação nós estamos aqui hoje. E porque aquela encarnação e pela encarnação do Verbo, nós estamos aqui hoje escutando esta palavra. E queremos hoje que essa palavra se faça carne em nós. E queremos que essa palavra se encarne na nossa história. Mas tem um grande pecado. Tem um grande pecado. E é o pecado do início do cristianismo e continua sendo até hoje. É pensar que Deus está lá e nós estamos aqui. Todas essas religiões estranhas aí, não? É o Deus do iluminismo, é o Deus do alto, né? Tem gente que fica horas e horas meditando para sair do corpo, para ir no iluminismo. Meu Deus. A negação da encarnação. Porque Deus quer estar no teu corpo. Ele quer estar na tua dor, Ele quer estar na tua fragilidade, Ele quer que você o implore lá. E diz São Paulo que naquela fragilidade é o único momento, é o único lugar para você encontrar Jesus. É na tua fragilidade, é na tua cruz, é na tua dificuldade, é no teu sarcris, Ele quer te encontrar. Não precisa sair da tua história. Não precisa contar uma história que não é a tua. Não precisa ir para as religiões do iluminismo. Não precisa. Não precisa ir para o espiritismo. Que tudo, a negação da encarnação, não? Totalmente a negação do Deus que se faz e se fez
carne. Por isso, essa palavra, quando ela entra nos nossos corações, ela faz coisas maravilhosas, porque você começa a te amar, você começa a acreditar na profecia, você começa a acreditar na história de Deus por ti, você começa a acreditar na história do teu marido, da tua esposa, do teu filho, você começa a acreditar na história do teu vizinho. Você começa a acreditar na história daquela pessoa que você pensa que te é antipática, porque você começa a olhar com os olhos do amor de Deus, que se encarnou na nossa humanidade, para nos salvar do pecado, para nos salvar daquela desobediência de Adão e Eva. Ele quer nos encontrar ali. E nós temos dom de olhar além das aparências. Porque o dom do Espírito, o dom da profecia, faz você olhar além das aparências. Além das aparências. Se nós ficamos naquela religião que não tem sentido, naquela religião somente de uma oração de palavras, ou daquela religião, não, de troca, como diz? Em português, como se diz? Recebo e troco com Deus. Não, se eu dou isso, Deus me dá isso. Não! Quando nós nos abrimos a palavra, nós vemos além. Uma vez eu estava fazendo missão na Itália. Foi muito interessante, porque indo numa casa, não? Nós começamos a convidar as pessoas para irem na missa. Sabem que tem uma grande dificuldade de fé hoje, não, na Europa. Nós fazemos essa missão, muitos franciscanos, freiras, jovens, era muito bonito. E nós fomos numa casa de uma senhora, e ela disse assim: "Pá, vocês são os missionários?" "Sim." Mas eu rezo, viu? Eu sou muito da igreja. Eu acho que não precisaria vocês perderem tempo comigo, não. Talvez tem tanta gente que precisa mais do que eu. Eu falei, tá. No início eu estava dando certo. Não? Depois nós começamos, ela falou, eu rezo. Olha, eu rezo, padre, Frei, eu rezo. Você imagine, Frei, que eu rezo tanto, que eu rezei aqui para essa vizinha que não vale nada, eu rezei e o marido dela teve um infarto. Eu rezo, porque essa mulher é ruim, padre, essa mulher é ruim, os filhos não valem nada. Aí você pensa, não, como nós podemos rezar? A oração do Espírito te faz olhar as coisas além das aparências. Além das aparências. Diz assim o profeta Joel, depois disso acontecerá, que derramarei o meu Espírito sobre o ser vivo. Vossos filhos e filhas profetizarão. O dom da profecia não vai cessar. Os profetas vão falar. Você tem que profetizar. Você tem que olhar além das aparências. Vossos anciãos terão sonhos. Os anciãos vão ter sonhos. Sabe o que é bonito? Não é a vovô que cochila, alguém está dormindo na hora da pregação, alguém está pescando, não? Não é esse dormir aqui, não. Os velhos vão ter sonhos. Os velhos vão olhar para os jovens e vão dizer assim, que bonito, que lindo, que juventude bonita, vão ser felizes. Aí quando você encontra o velho que não tem na dom da profecia, aí fica falando, as mulheres de um tempo, e a juventude de um tempo. Eu já falo logo. Se vocês quiserem, os padres de um tempo, as mulheres e os homens de um tempo, tem que ir no cemitério. Eu falo, quer casar? Mas os homens de um tempo. Então vai no cemitério, você vai encontrar todos ali, bonitos. Nós temos que olhar os homens de hoje. E temos que ter o olhar da profecia para eles. E dizer, o velho que sonha, o velho que tem o dom, ele vai ver as coisas maravilhosas, não vai ser o pessimismo do ancião, não? Aquele pessimismo, vai tudo, mas antes era melhor, e a carne custava menos, e o mundo, e é isso, pessimismo, temos que exorcizar. Quando vocês veem gente assim, vocês fazem o sinal da cruz, sai longe. Temos que exorcizar o pessimismo, porque não é de Deus. Deus é profecia, é olhar para o alto, é profetizar, é ver além das aparências. Os jovens terão visões. Os jovens terão visões, vão ver coisas novas. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sem distinção, sem distinção. Farei o sol se convertirá em trevas e a lua em sangue. E se aproximar o grandioso
e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o Senhor Jesus será poupado. Porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse. E entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. E nós acreditamos na profecia e queremos ser este resto de povo que acredita. Deste resto de povo que tem os olhares além. Esse olhar além. Desculpa que eu estou falando muita palavra grega, mas eu estudei a Bíblia. Nós que estudamos a Bíblia, então nós ficamos enjoados, não falando das línguas bíblicas. Mas é bom, um pouco de catequese bíblica. A gente lembra os nomes de todos os jogadores de futebol em uma memória, não é? Lembramos todo o nome das pessoas das novelas, falamos, não é difícil também usar toda a nossa mente, a nossa força, como diz o Deuteronômio, toda a minha alma, toda a minha mente, todo o meu coração, para a tua palavra. Então, vou jogar um pouco de palavras gregas. A palavra grega é metamorfose. Essa palavra é muito, muito presente nos evangelhos. Ela é muito presente no Antigo Testamento. E quando falamos de profecia, essa palavra não pode ser separada. Porque a metamorfose é essa capacidade do profeta de ver além. O profeta, ele olha além das aparências. E a palavra grega metamorfose, Jesus usa quando ele leva João, Tiago, e Pedro para o monte Tabor. E ali Pedro não queria aceitar o Messias que fosse para Jerusalém, o Messias que passasse e corresse o risco, a dificuldade, o perigo de acabar na cruz. E Pedro fazia muita resistência a isso. E Jesus que leva Pedro, Tiago e João para ver a metamorfose. O profeta vê na metamorfose, o homem de Deus vê na metamorfose. Quer dizer, que é a metamorfose? É que você olha uma largata, você vê uma largata, e para você é a largata, você a vê, mas a metamorfose é uma linda borboleta, é verdade? É uma linda borboleta, essa é a metamorfose. E o Evangelho usa muito essa palavra. E se você não faz metamorfose, você não vai ser um cristão com o dom de ver além, com o dom da profecia, com o dom da palavra. Se você não faz metamorfose. Então, quando Pedro sobe, e ele, com Tiago e João, eles veem além das aparências. Mas atenção, hein? Primeira coisa, por que Jesus chama esses três? Para ver essa além. Deus não faz exceção de pessoas. Se nós falamos que aqueles 3 discípulos subiram porque Jesus gostava mais do que dos outros, é uma grande heresia bíblica. Grande heresia bíblica. Não existe. Não existe no amor de Deus falar que Deus vai amar um pai não pode. Seria ir contra o essencial do amor, do coração de Deus. Então, se ele chamou Pedro, Tiago e João, por quê? Porque eram os mais necessitados. Pedro é aquele que menos entendia esse aspecto do sofrimento. Tiago e João eram aqueles 2 que foram pedir para a mãe pedir a Jesus os primeiros lugares no reino. Não tiveram nem coragem deles irem diretamente. Falou, mãe, vai lá, fala com Jesus no reino, a gente fica um do lado, outro do lado direito, outro do lado esquerdo. E a mãe foi pedir. Então, quando Jesus sobe com alguém no monte, quando ele revela a metamorfose para alguém, para mim, para você, é porque nós somos os mais necessitados. Eu falo que não tinha um frade mais necessitado para morar em Nazaré. Foi o mais necessitado. Imagine se eu não tivesse, se Deus não tivesse me levado para a Terra Santa, para a história que eu tive. Então, nós somos não privilegiados, os mais necessitados. E a primeira coisa que nós temos que dizer é que nós estamos aqui ouvindo essa pregação porque nós somos os mais necessitados. Somos os mais necessitados de entender a palavra. Ninguém é doutor da palavra. Ninguém é doutor das coisas de Deus. Não existe. Não existe doutorado. Me deram um doutorado lá em Roma, mas não... A única coisa que me serviu foi para entender que eu conheço muito pouco. Não existe doutorado para Deus. Deus, quando chama você, te traz para a sua palavra porque você é o mais necessitado. E ele leva, então, e o dom da profecia é a metamorfose. Porque Jesus sobe e mostra para eles que aquele sofrimento que ia ser do Messias é a glória. É a glória do seu
da sua luz. Da sua luz. Aí ele começa a ver, é uma grande escola de teologia, o Tabor, porque tem Elias, tem Moisés, e eles veem, e Pedro olha aquela beleza da metamorfose, porque dizia, mas então não é como eu tinha visto em Jerusalém, que todos queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Não é que somente não faz milagres, mas realmente aqui tem uma glória, eu vejo uma grande luz. Ele começou a ver, mesmo se a palavra de Deus diz que é uma nuvem, não? Luminosa, quer dizer, nuvem e luz, não? É um paradoxo, porque nós não podemos ver totalmente, realmente. O mistério de Deus é infinito. Mas eles começam a ver em modo diferente. Por isso a metamorfose. Por exemplo, a comunidade de Canção Nova está vivendo um momento de metamorfose. Eu desci do avião, a primeira coisa que eu recebi foi uma ligação da comunidade de Canção Nova, da Terra Santa, já me dizendo do grande acidente que aconteceu, terrível acidente que aconteceu no Rio de Janeiro, com o Padre Sóstenes, que é um filho, um irmão, um amigo para mim. Fiquei muito preocupado. E também já a notícia que o nosso querido Tiago chegou um pouquinho antes de nós lá. Então é o momento que a Canção Nova é chamada a fazer metamorfose. A olhar além da aparência. Porque você olha, você vê um acidente. Você vê sangue. Você vê choro. Você vê tristeza. Você vê medo de trauma. Você vê os outros dois irmãozinhos que estão ainda no hospital. E você vê, e você olha e diz, o que está acontecendo aqui? Mas a metamorfose é olhar isso e ver além daquela dor. Porque além daquela dor. Por isso eu falo que é um momento de metamorfose para a comunidade de Canção Nova, porque é o momento de vocês se lembrarem, queridos irmãos e irmãs da Canção Nova, e eu digo com um coração muito paterno, que vocês não podem perder o carisma do fundador que ainda é vivo. Que vocês não devem estar pensando que tudo é limitado no tempo que vocês vivem. Somente nas obras que vocês estão vendo aqui. Deus está dizendo para nós, está dizendo para vocês de modo especial, levando o Tiago um pouco antes daquilo que nós todos estamos caminhando, está dizendo assim, para vocês pegarem o Salmo 50 e dizer assim, Senhor, ajudai-me a contar os meus dias, e eu vou chegar à sapiência do coração. Não existe uma coisa melhor quando Deus nos coloca a morte na frente. Vocês imaginem, quando nós começamos a ver a metamorfose da morte, não? Eu vou pensar assim, agora, Frei Bruno, agora, um terremoto, aqui não tem terremoto no Brasil, não? Mas acontecerá alguma coisa agora, e pode acontecer, um infarto pode acontecer, qualquer coisa, nós somos sacres, nós somos argila, nós somos frágeis. E eu começo a dizer, agora, você, do teu lado, você, pode acontecer agora. E quando a morte, nós olhamos na profecia, além do que nós vemos, você vai dizer assim, não. Se eu não perdoei, eu vou perdoar agora. Você imagine você que está aqui, você que está em casa nos escutando, não? E você não fala com teu irmão por herança. Você deixou de falar com a vizinha por causa do cachorro, não? Todas aquelas coisas que você traz somente no teu coração. Tem mãe que não visita filho, fica lá no orgulho, porque namorou a menina que ela não queria, não? E você vai assim enchendo de coisas, não? Que tira toda a felicidade da beleza, toda a felicidade do momento. Aí você fala, não, eu vou morrer hoje. Agora. Como aconteceu com o Tiago. E pode acontecer com qualquer um de nós. Aí nós estamos dizendo, eu vou agora mudar. Eu vou agora procurar um confessor e vou mudar a minha vida. Porque eu vou viver a metamorfose, porque eu estou vendo que aquilo que eu vejo é além. Porque a morte, dizia São Francisco, é a irmã morte, não é uma inimiga. E hoje essa metamorfose é muito forte para a comunidade de Canção Nova. Para vocês começarem, é o segundo irmão que mora em poucos dias, não? Para dizer assim, ajudai, Senhor, a contar os meus dias. Mas não tenha medo disso não, começa a dizer, Senhor, ajudai-me a contar os meus dias.
Ajudai a contar os meus dias. Ajudai a contar aqueles momentos. Vocês vão ver que os momentos vão ser extraordinários. Eu, como psicólogo clínico, trabalho em Jerusalém, no hospital do câncer. Não? Aí, como é interessante, quando as pessoas estão perto, já sabendo que vão morrer, elas começam a viver a intensidade. Um dia parece que são 10 anos. Uma hora com o filho, uma hora com o irmão, com o amigo. Então, a metamorfose do ver além da morte nos faz realmente transformarmos em muito, muito melhores. Muito, muito melhores. O bispo que me ordenou, ele me falou isso. Né? Eu fui ordenado com 23 anos. Antes de ontem, eu completei 19 anos de padre. 19 anos. 19 anos de padre. E eu posso dizer, olha, não existe nenhuma alegria, nenhuma tristeza que superou aquele dia de poder celebrar a Eucaristia, de poder ter o coração de pai, de ser padre. Não tem uma alegria maior, não tem uma alegria maior. E o bispo que me ordenou, era muito jovem, não? E ele disse para mim assim, caro diácono Bruno, eu vou te pedir uma coisa, isso no dia da missa. Você vai ter que prometer para mim que a tua primeira missa vai ser a mais relaxada que você vai celebrar. Realmente eu não entendia no início, mas que pergunta é essa? Que pedido é esse? Não? Ele falou, você vai celebrar a tua primeira missa porque a primeira eu celebrei com ele, quando celebrei com ele no dia da minha ordenação. Já no dia 31, que era ontem, eu celebrei sozinho pela primeira vez. Ele disse, você vai ter que prometer que aquela missa vai ser a mais relaxada da tua vida. Eu fiquei em silêncio. Ele disse, vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Porque toda missa você vai celebrar como fosse a última. Toda missa você vai celebrar como fosse a última. E essa última missa não pode ser a última relaxada. Então você vai celebrar como fosse a última, porque você não sabe quanto tempo e quantas missas você vai celebrar. Por isso, ajudai, Senhor, a contar os nossos dias. Ajudai a contar os nossos dias. Começamos a entrar nessa dinâmica da metamorfose, não? Essa metamorfose é que você vê além, que você vê além, que você vê além. E começamos a dizer, meu Deus, então eu vou começar hoje a contar os meus dias. Então eu não vou deixar minha esposa como não sei de quantos dias. Eu vou, antes de ir para o trabalho, eu vou abraçá-la como fosse a última vez. Sempre. E eu vou ser fiel ao meu amigo, eu vou ser fiel no meu trabalho como fosse o último dia. Aí você vê que a metamorfose, ela faz coisas maravilhosas. Aí a morte faz coisas maravilhosas. Você imagine que na chegada, um pouco antes do Tiago, a santidade de 90% da Canção Nova, mais santos. Você imagina que todos os membros da comunidade de Canção Nova começassem a contar os seus dias e dizer, eu tenho que viver o meu carisma hoje. Eu não posso deixar. Eu não posso. Porque nós somos criados para realidades eternas. Quando nós esquecemos o eterno, terrível. Na vida do padre, na vida da família, quando não tem a dimensão do eterno. Isso é a metamorfose. Uma outra metamorfose, eu vivi com o meu companheiro de noviciado, um frade jovem. Esse frei morreu quase 8 anos atrás, vocês imaginem, era muito jovem realmente. E esse frade, ele teve uma doença terrível. Ele teve uma doença que chamaram de Islã, mas não se sabia realmente se era aquela doença. Ele ficou totalmente paralisado. Padre Johannes Switzer. Eu era reitor do seminário nosso, chamado Mestre dos Postulantes, lá na Itália. E nós demos assistência a esse frade, jovem, sacerdote. Então ele começou, todos os dias, ele dizia para mim, olha que me paralisou o braço direito. Depois, no outro dia, nem 2 semanas, ele disse, me paralisou também o esquerdo. Levamos para o hospital, depois de 2 semanas, ele começou e disse, Bruno, me paralisou também a perna esquerda. Eu disse, bem, Johannes, vamos fazer assim, vai paralisando tudo. E ele disse, então vamos nos preparar. Você vai começar a escrever com os pés. Aí nós pegamos um alfabeto, não? A, B, C, e começamos a nos treinar. Que ele ia colocar com o dedo do pé cada letra, para formar as palavras.
Depois de um mês, paralisou toda a parte vocal. E o pé estava funcionando. Aí um dia eu cheguei dentro do quarto, descia lágrimas em Padre Ioannis. Descia lágrimas. Eu peguei, com o seminarista, pegamos a placa, o pé direito também não mexia. E eu disse, Ioannis, não acabou. É a minha área de estudo. As doenças degenerativas do sistema nervoso não tocam os músculos. Os olhos, Ioannis, você não vai parar. Os olhos não vão se parar. Os olhos vão continuar a mover. Então vamos fazer com os olhos? Você vai dizer, com o olho fechado ou olho aberto, qual é a letra. E nos deixou um grande diário. Um grande diário. E nós, com os seminaristas, nós íamos todos os dias, 24 horas com ele. Ele morreu nas vésperas de Padre Pio. Mas uma das coisas extraordinárias foi um dia que ele pedia ao menos de 2 em 2 dias, quando eu vinha a encontrá-lo, ele queria que eu celebrasse com ele a missa. Ele disse para mim, não me deixar sem a Eucaristia. Não me deixar sem a Eucaristia. Aí nós vamos celebrar a missa. Colocava o altarzinho lá no quarto dele, e eu celebrava a missa. E um dia terminou a missa e Ioannis fechou os olhos, e as lágrimas desciam. Eu pensei, chegou o momento? Não. Ele abre, pede a placa e disse, somente agora eu entendi o que significa dizer, isto é o meu corpo. Prendei e comei todos vós. Vocês imaginem que além daquele falimento, não? Além daquela doença, além daquela tristeza, além daquela morte, a metamorfose da beleza. Ele disse, somente agora eu entendi o que significa dizer, como padre, isto é o meu corpo. Tomai e comei todos vós. Hoje, daqueles seminaristas, 6 são padres. E nenhum deles esquece Padre Ioannis. Somente agora eu entendi o que significa tomai e comei todos vós. Você imagine quando nós entramos nessa metamorfose do corpo de Cristo. Porque você vê a aparência, você vê o pão, não? Tem gente que brinca, que passa na frente da consagração. Tem gente que até quer pegar hóstias consagradas para fazerem coisas erradas fora, não é? Tem que tomar muito cuidado com isso. E você vê a aparência. Vocês imaginem se nós olhamos além, se olhamos no dom da profecia e começamos a ver além, que o corpo de Cristo vai nos santificar, que o corpo de Cristo vai nos transformar, que além da aparência, que o corpo de Cristo vai nos transformar e vai nos tornar na unidade. Vocês imaginem quanto o mundo mudaria. Como mudaria a tua vida se você participasse dessa adoração agora, daqui a alguns minutos. Você participasse dessa adoração com o dom de olhar além da aparência. Com a metamorfose no teu coração, nos teus olhos, no teu modo de ver. E você dizer, eu vou, e na missa que eu vou participar, Jesus vai estar dentro de mim. Eu vou recebê-lo. E eu vou estar com Ele. Não existe união maior do que a Eucaristia. Onde você tem a maior intimidade com Deus, aquela única, com a palavra e com o seu corpo. Onde você tem todo o dom de ter Jesus. Jesus é todo teu. Não existe um maior possuir que eu comer. Aí Deus se deixa ser assim, possuído por ti. Você imagina se você tem essa metamorfose? O que acontece na tua vida? O que acontece na tua vida? Isso acontecerá uma coisa que chama santidade. Santidade. Você vai começar a amar até a tua fragilidade. E vai começar a ter metamorfose, mudança. Mudança, porque você não vai deixar que o corpo de Cristo viva na tua hipocrisia. Não pode estar, não pode. Se tem metamorfose. Vocês imaginem que além das aparências, e ali nós caímos sempre a franciscanos, grandes consagrados, nós não olhamos a metamorfose. Nós olhamos o pecado, nós olhamos o mal,
Nós olhamos o impeachment do país, nós olhamos a política, nós olhamos a nossa conta no banco, nós olhamos... E nós ficamos sempre assim, não? Sem o dom da profecia. E quando não tem o dom da profecia, não tem direção, não tem direção. Mas quando você entra no dom do Espírito, e você começa a olhar, eu estou rezando aqui porque que vocês possam, a cada um, eu por primeiro, possamos começar a voltar para nossas casas, você que está nos seguindo pela TV, sair na tua rua, ir na tua comunidade, no teu trabalho, com este dom do Espírito da profecia. E acreditando na profecia. Onde você vai começar a olhar assim, por exemplo, a tua família e dizer: Padre, minha família vai mal, Padre, minha família é desunida. Não vai dizer isso mais não, viu? Isso é pessimismo. Não existe o maior exorcismo que é a alegria, dizia São Francisco. Quando as coisas estão ruins, você tem que rir. Você tem que dizer: Senhor, seja louvado. Essa casa é tua. Tem esse problema, mas não vai ter, porque você é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida. O meu trabalho é belo. Eu quero dar o máximo de mim. Aquela pessoa antipática, mas eu vou começar a amá-la. Vou começar a sorrir para aquela pessoa. Eu vou olhar com meus olhos, porque eu não sou chamado para viver com o olho para baixo, com os olhos para baixo, na tristeza. Eu quero viver na alegria, porque eu sou chamado, eu sou criado para o dom da vida. Aí vamos começar a profetizar. Vamos começar a profetizar. Você imagine, vamos começar a profetizar na ordem. É terrível, sabe? Os franciscanos, nós vivemos uma grande crise vocacional, não é? Vocês sabem, alguém já deve ter falado para vocês, não? Está diminuindo o número dos franciscanos no mundo. Muita gente, nós éramos tantos, aí nós começamos a diminuir, não? Aí você começa: mas a ordem vai mal. A ordem dos frades menores, tinha tanta gente, não? Aí tanta gente, aí eu conto a história, uma história muito bonita, que é a história do leão e do coelho. Vocês conhecem? Aí eu começo a falar assim para os vocacionados, para os frades, não? Que o coelho, cada 3 meses, não? Faz um monte de filhos. E o leão, a leoa, faz a cada quase 2 anos, não? 2. Porém, leão, Então não vamos preocupar, não que diminuiu o número. Vamos ser pessoas que sejam fortes, religiosos. Vocês imaginem, eu tenho uma grande honra de ter sido formador na vida religiosa há muitos anos. E ontem encontrei um frei que foi meu seminarista. Foi meu postulante, não? Iniciou comigo a vida franciscana, que está lá na Síria. Todos os dias um morto. Eu até coloquei a foto dele aqui no livro. Nas últimas fotos tem um frei no último bombardamento que teve 3 meses no nosso convento. Nós acolhemos os idosos de Alepo e teve o terremoto. E nesse terremoto morreram alguns velhinhos. Não? E ele está lá acolhendo. No meio das casas que estavam caindo, ele não quis saber. Ele foi para acolher, para tentar tirá-los daquele momento de bombardamento. São frades jovens que estão lá na Síria, todos os dias. Eles têm a luz elétrica 2 horas por dia, viu? 2 horas. O alimento já não entra e os frades estão lá. Eu perguntei para ele, estava em Roma, voltando para a Síria, indo para o Líbano, depois vai fazer uma estrada onde sempre 2, 3 mortos em cada viagem. Ele faz, e ele não tem medo, o frei Firas Lutfi. E ele disse: não, frei, eu estou muito bem, eu estou muito feliz lá na Síria. E eu vou continuar na Síria. Então nós temos que olhar a beleza dos jovens de hoje, que dizem o seu sim. Por isso, nós queremos hoje profetizar. E você é chamado a profetizar. Quando você sair daqui, agora, nesse momento, pensando naqueles momentos difíceis, você é chamado a profetizar. E diz assim, o livro do profeta Ezequiel: a mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito. E me colocou no meio de uma planície, que estava coberta de ossos. Ele fez circular em todos os sentidos, no meio desses ossos, numerosos, que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Imagine ossos secos, imagine mortos há tantos séculos, anos. Aí você começa a ver
Aquela dificuldade que você fala, mas tem 10 anos que eu sofro isso. São 20 anos com a mesma cara, com aquela mesma dificuldade, com aquele mesmo... São tantos anos que aquele pecado está dentro da minha casa, dentro da minha ordem franciscana. Aquele escândalo que teve com aquele padre. Não existe uma coisa pior para nós franciscanos, é quando tem um escândalo de um irmão. Eu falo mesmo, não, isso de modo especial quando são escândalos com os pequenos, com as pessoas mais simples. É terrível, não existe uma dor maior para mim. Quando eu vejo, escuto um escândalo de um irmão franciscano, aí eu vejo aquela osso seco, que ninguém acredita mais naquela pessoa. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Ali não tem ninguém acredita. Mas é possível que o teu marido mude? É possível que o teu filho saia da droga? É possível que você fale com aquela pessoa que nem lembra mais como é o rosto, porque passaram tantos anos? É possível que você acredite em alguma coisa? É possível que aquela guerra na Síria acabe, que está matando tanto? É possível? Senhor Adonai, respondi, só vós o sabeis. Ele disse então, profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás, escutai a palavra do Senhor, e eis que vos declara o Senhor Adonai, vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, profetiza agora no teu coração, profetiza aquela situação mais difícil, aquele túmulo que você pensa que não tem saída, essa morte que você não aceita, aquela dor que você pensa que não tem significado, que te está tirando a fé, que te está tirando a esperança, aquilo que te tira a caridade, que é o dom maior do Espírito. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois assim como tinha recebido ordem, no momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne, e uma pele os recobria. Todavia, não tinha espírito. Profetiza, tem carne, está vivo, está com aparência diferente, mas não tem um espírito. Continua a profetizar. Começou a melhorar as coisas. Não, mas já está bom. Já melhorei um pouquinho, está bom. Não, tem que ter o Espírito. Vamos no máximo, profetiza ao Espírito. Diz-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e dirigir-te ao Espírito. Eis que o Senhor Adonai, vem Espírito dos 400 do céu sobre esses mortos, para que reviva. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Imagine, quando você profetiza para aquele teu amigo, aquele teu sobrinho, aquele jovem que está na droga, que você vê, que está na dependência sexual, que está acabado, profetiza, não dizer basta, profetiza, acredite. Eles se levantaram sobre seus pés, um grande, imenso exército. Então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso dirigi-lhes o seguinte oráculo, eis que o Senhor Adonai disse, o meu povo, vou abrir os vossos túmulos, e vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu, que sou o Senhor, ó meu povo,
Quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que eu, o Senhor, que os disse e o executei, oráculo do Senhor. Amém. Paz e bem. O Senhor vos dê a paz. Vamos dizer com muita força: o Senhor vos dê a paz. E eu vou profetizar essa paz hoje. E essa paz vai acontecer agora, neste momento. E a vida será na minha vida. E a esperança me guiará. Oráculo do Senhor. Vamos ficar de pé. Tudo aquilo que o Senhor nos permitiu enriquecer agora a nossa vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: profetiza. 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 Em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo haja na sua vida, na sua família, na sua casa, no nosso Brasil. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Pegue o seu braço. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Faz o gesto. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!